como alguém na flor da idade pode encarar a morte, ficar com sequela e ainda dizer: o sofrimento é passageiro, nós fomos feitos para a eternidade. Que tal uma lição prática de confiança em Deus hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva a Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até você muito mais conhecimento qualificado acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. E aí? O que você acha desse tema? O que você acha desse tempinho aqui, desse bate-papo que a gente tem sobre inclusão de pessoas com deficiência? Você acha importante? Eu quero crer que sim, porque você está aí conectado comigo, não é? Então, que tal nos ajudar a ser mais relevantes na rede social, fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas? Sabia que você pode nos ajudar? Você é parte importante disso? Você pode curtir esse programa, você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, da sua família, da sua igreja. Você também pode deixar o seu comentário, interagir com a gente. Essa é a forma de fazer com que essa mensagem alcance aí muitas outras pessoas. Você também pode, se for possível, fazer uma contribuição financeira, sim, através do Amigos da Missão. Acesse a página amigosdamissão.org e faça uma contribuição aí que não seja onerosa, que não seja pesada aí no seu bolso. Você vai estar nos abençoando, fazendo esse conteúdo chegar a muitas outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. E hoje nós temos a honra, a alegria de receber aqui diretamente na telinha da TV do estúdio de Blumenau, a Tainá Batista, essa bonequinha que a gente, olhando para esse rostinho lindo dela, a gente não consegue imaginar que fortaleza de mulher é essa pessoinha linda. Tainá, seja muito bem-vinda. É uma alegria, obrigada, Tainá, você estar aqui com a gente hoje, viu? Mesmo nessa manhã friazinha aqui da nossa gravação, mas a gente já está aquecido aí só de ter você para a gente bater esse bate-papo hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada. O prazer é meu estar aqui falando sobre o assunto, ainda mais aqui no meio da nossa família, né? Adventista, para mim, nossa, é muito gratificante. É gostoso mesmo. E para você aí de casa, que de repente não está familiarizado, não conhece a Tainá, vou te apresentar, tá bom? Bem, o nome dela é Tainá Batista Mota Nascimento. Tá? Ela é casada com o Patrick Nascimento, ela é a mãe do Noah, ela é uma youtuber, que ela tem quase 66, 67 mil inscritos já no canal dela. Ela fala sobre ostomias, colostomias, né? Ela compartilha essa experiência da vida dela. E ela congrega na Igreja da Promessa lá de Blumenau, certo? Então, para a gente começar aqui já esse bate-papo, Tainá, conta pra gente, né? Eu vou fazer uma ilustraçãozinha, tá? Veja se você se enxerga nela, ó. Era uma vez uma linda menina que ia para a igreja com seus pais. Um belo dia, ela sentiu uma dor na barriga que mudaria sua vida para sempre. Então, essa história tem a ver mesmo com você, Tainá? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Você passou por uma enfermidade e como que essa enfermidade assim, entrou na sua vida e mudou a sua vida? Sim, achei bem parecido comigo. Foi em 2013, né? Eu tinha 18 anos e foi quando eu comecei a ter alguns sintomas da doença, né? Ainda sem saber. Mas eu comecei a ter alguns sintomas como muita diarreia, perda de sangue nas fezes, dor abdominal
absurda, assim, tipo, muita dor mesmo. E, consequente disso, eu comecei a ter muita fraqueza, né? Muita fraqueza, muita dor nas juntas, no corpo todo, anemia. Então, esses foram os sintomas, assim, que começaram a vir sobre a minha vida, né? Tipo, dar um sinalzinho ali super vermelho, dizendo que algo não estava bom. E a partir dali, começou, fiz o primeiro exame. E a partir do resultado desse exame foi quando começou uma luta, assim, que eu jamais imaginaria que ia passar, né? Até então, a nossa família, assim, sempre todo mundo na casa, se tinha passado 2 dias no hospital, acho que nem isso, mas teria sido muito, sabe? Então começou uma rotina, assim, onde foi tudo muito novo pra gente, sabe? E isso era algo que eu acho que eu temia, minha mãe também, tipo, graças a Deus a gente nunca precisou ficar no hospital, sabe? Então aí começou algo que a gente era muito desconhecido pra gente, uma rotina assim, e foi ali que Deus nos permitiu passar e trabalhar muitas coisas na gente. Tainá, você fala que foi um sinal vermelho, né? E você está falando literalmente de sangramento, né? De sangramento. Foi bem complicado, né? Sim, perdi muito sangue. A minha hemoglobina chegou a 4,5. Quando o médico olhou o resultado, ele falou assim... E o mais incrível, Ju, tipo, eu tinha todas essas dores, né? Eu tinha as fraquezas e tal. Mas eu conseguia me manter, eu andava, né? Tava no início ali, eu ainda estava estável com todos os sintomas. E quando o médico viu esse primeiro resultado ali da hemoglobina, ele falou assim, garota, não sei nem como que tu tá em pé ainda. Realmente. Né? E foi onde ele começou a me encaminhar e eu fiz todo o processo de tratamento no hospital de Florianópolis, né, no HU, que ele me encaminhou para lá. Mas desde o início, assim, eu já pude ver que Deus estava me sustentando, mesmo permitindo passar por tudo, sabe? E só para o pessoal de casa entender, uma hemoglobina aceitável, um limite ali, limítrofe, assim, limiar, 12. Assim, o mínimo que ela tem que estar, um 11, você já está com uma anemia ali, né? E a sua ficar 4, realmente é até assustador. Eu acho que o médico, quando viu esse resultado, ele levou um susto, né? Ainda mais se você estava de pé. Né, com 4 não tinha mais sangue em você, né? Isso aqui é a verdade, você estava ficando sem sangue. E, Tainá, você lembra o nome dessa doença, né, que você teve? Sim, é retocolite ulcerativa, que é uma inflamação no intestino. Retocolite ulcerativa. Quando me falaram esse nome, eu pensei, gente, que isso? Não sabia nem pronunciar direito. Mas é uma inflamação no intestino, né? No meu caso, ele pega ali o intestino grosso, só o intestino grosso, né? E ele inflama, né? E o reto também, na verdade, perdão. Inflama e não tem muito o que fazer, né, Tainá? Hospitalizar. Ele não... e tratar. É uma doença que não tem cura, né? Segundo os médicos, não tem cura, mas tem tratamento, né? Hoje em dia, graças a Deus, já vieram muitas outras medicações, né, novas, que está estabilizando, né, está colocando muita gente em remissão. Mas ali, quando eu comecei, eram os medicamentos que ainda estavam entrando para o Brasil, né? E então eu cheguei no quadro que já não tinha mais solução, nem aqueles medicamentos, mesmo se eu fosse atrás, não ia fazer mais efeito, né? Aí foi onde eu precisei ir para a cirurgia. E Tainá, 2013 até mais ou menos quanto tempo que você passou esse período difícil aí? 2013 até... Quanto que você estabilizou? Sim. Então, eu passei até deixa eu só fazer as contas aqui. Vai. Até 2015, eu acho. Eu tive tipo 6 meses de remissão, assim. Remissão entre aspas, que eu continuei tendo o sintoma assim, de muita perda de sangue, mas as dores no meu corpo já não tinha mais, né? Eu conseguia, tipo,
levar uma vida, entre aspas, normal. Eu ainda dependia muito do banheiro. E outra coisa importante falar é que nessa doença a gente não tem controle, gente. A gente deu vontade, né? Sentiu a necessidade de ir ao banheiro. A gente não consegue segurar. E isso foi algo muito constrangedor para mim, porque eu já passei por diversas situações constrangedoras por esse motivo, né? Mas nesse período ali de remissão, de remissão pela metade, eu só tinha essa perda de sangue e essa vontade. Só que aí, nesse período, eu conseguia me conter um pouco até achar um banheiro. Então, foram mais ou menos uns 6 meses. Foi complicado. Bem assim, difícil. Antes da cirurgia, foi uns 6 meses, assim, tranquilo. E aí, eu recebia medicamento pelo governo, né? E aí, o governo parou de me fornecer. Houve um problema lá de entrega, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu passei um período sem receber. E quando eu voltei a receber, o meu organismo já tinha criou resistência com aquele medicamento, ele já não me faz o efeito que deveria. Aí, a partir dali, depois já desandou de vez. E Tainá, nesse período todo que você teve esse enfrentamento, o que te causava mais angústia, assim, ou mais medo, mais ansiedade? O que te trazia mais o que era mais desafiador, né, para você? Então, Ju, o mais desafiador era... Eu não sou uma pessoa assim, eu adoro estar na rua ainda e tal, mas o mais desafiador para mim foi manter uma rotina de sempre estar em casa, sabe? Porque eu não podia sair. Então, a minha vida se baseou tudo em casa, banheiro, e eu eu tentei me manter sempre na rotina de ir pra igreja. Era o único lugar que eu me arriscava a ir, sabe? Então, assim, anular tudo na minha vida, foi bem no último ano que eu estava dos estudos, né? Eu não consegui concluir, eu tive que repetir o ano, mas no início do ano eu já tive que parar de novo, porque eu não consegui concluir. Então, assim, o que me angustiava muito era ver as outras pessoas da minha idade continuando a vida, sabe? Indo pra escola, algumas terminando e iniciando faculdade, sabe? E eu ali presa dentro de casa, dependendo de um banheiro, vendo minha vida virar do avesso. Então, esse pra mim, eu acho que foi um dos maiores desafios, assim mesmo. Viver por muito tempo dentro de casa e depender de banheiro. Acho que foi o meu maior desafio. Olha, realmente, só da gente se colocar um pouquinho, porque nem dá pra se colocar assim no seu lugar, né? É muito difícil, uma mocinha tão jovem, tendo a vida paralisada, vendo, né, suas amigas, enfim, tudo caminhando na vida, terminando, imagina, o colégio, às vezes pensando numa faculdade ou num relacionamento, enfim, tantas coisas, né, uma idade tão novinha, e tendo que ficar paralisada mesmo, né, por uma enfermidade. E aí eu fico pensando, Tainá, e eu quero te perguntar, mesmo com tudo isso, é possível ouvir a voz de Deus e ainda assim ter esperança na vida, mesmo passando por esse momento tão complicado, sendo tão jovenzinha? É possível ouvir a voz de Deus? Ju, eu te diria que muito mais do que possível para mim, eu acho que foi assim até essencial, sabe? Eu passar nesse momento para realmente ouvir a voz de Deus. Hoje, na verdade, desde o período da enfermidade, eu sempre tentei entender que não questionar Deus, né? Não questionar Deus, mas eu sempre tentei colocar na minha mente assim, Senhor, eu creio que há um propósito nisso, né? Eu creio que há um propósito, porque eu estava vivendo aquela juventude, né? Na juventude, e querendo ou não, a gente, às vezes, quando a gente está na flor da idade, assim, naquela juventude, a gente às vezes se encanta com alguma coisa que há no mundo, ou às vezes a gente vive uma vida superficial com Deus, ainda não temos talvez a nossa própria experiência. Eu tinha muita experiência que eu via dos meus pais,
né? Eu ainda não tinha aquela, apesar de sempre ir para a igreja, eu ainda não tinha aquele contato íntimo com Deus, assim, de experiências, sabe? Eu sempre fui uma menina temente a Deus, mas eu ainda não tinha algo assim que eu pudesse, cara, eu vivi essa experiência com Deus. Então, e foi no momento de enfermidade que eu entendi que Deus estava me permitindo viver esse momento com Ele, sabe? Porque eu me vi totalmente na dependência dele. Então, foi o momento que eu descobri, assim, que às vezes a dor, ela nos leva para um nível que só Deus pode nos encontrar lá, sabe? E viver coisas extraordinárias com Ele. Então, é possível, sim, eu diria que até é um dos momentos mais propícios para a gente ter esperança e confiança e experiências com Deus, né? Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente vai levando uma vida meio fria, meio rasa. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, né? E eu acho que essa foi a forma que Deus me permitiu, né? Não creio que seja algo assim que, tipo, vou fazer ela sofrer pra ela, né, olhar pra mim. Não nesse sentido. Mas que Ele me permitiu passar e usou essa situação para que eu pudesse estar mais perto dele, né? Eu me permiti ver dessa forma, né? Então, com certeza, a dor, a momento da dificuldade, a enfermidade nos faz ter sim esperança em Deus, nos faz depender muito mais dele. Olha, Tainá, que maravilhoso ouvir você falar isso, e a gente já consegue, só na tua fala, perceber que é Deus mesmo, porque é só Deus que faz isso no coração de uma pessoa tão jovem que consegue ter essa leitura da vida. E teve alguma passagem bíblica, algum texto, alguma música, alguma experiência nesse sentido, onde você ouviu claramente que Deus estava falando com você? Tem. As passagens bíblicas, eu vou te ser sincera, que específico agora eu não vou lembrar, porque eu tive várias situações. Deus vinha com uma palavra de conforto, né, com a palavra dele, então foram várias. Mas, assim, em relação a louvor, música, eu tenho uma experiência que foi algo que me impactou muito, né, dentre muitos. Outras experiências também, outros momentos com louvores que já me trouxeram conforto, consolo. Mas teve uma noite que eu estava dormindo, que eu estava ali no auge da crise, né, eu não dormia, Ju. Eu literalmente não dormia, eu acordava menos de uma hora praticamente para ir no banheiro, né? E eu fechava o olho, quando eu achava que ia entrar no sono, eu preciso ir no banheiro. E aí, então, eu estava já no momento, assim, já cansada disso, sabe? O meu corpo físico já estava exausto. E eu orei, e numa hora que eu fui no banheiro, eu pensei, ai, eu não aguento mais. E chorando, né? E aí eu voltei, e eu encontrei a minha mãe ajoelhada no chão, né, na cama. Nessa época a gente dormia juntas, né? Porque devido à minha deficiência, tinha muita fraqueza, às vezes eu tinha muito frio, e aí a gente dormia juntas. E eu voltei pra cama, e aí ela tava ali ajoelhada na cama orando, e eu já não aguentando, falei, mãe, eu não aguento mais, mãe, preciso dormir. E aí eu voltei, deitei na cama, e eu comecei a cantar um louvor que é do Thales Roberto, que diz que mesmo sem entender eu confio em ti, e eu sei que tens o melhor pra mim. E fui cantando louvor, né? Não tinha nem força pra cantar direito, tanto de sono, como de fraqueza, como de cansado, de tudo. E eu comecei a cantar com ela, eu sei que eu peguei no sono cantando esse louvor. Amém, e eu consegui dormir. E foi uma experiência, assim, muito... que eu vivi, sabe, a letra daquele louvor. Realmente, Senhor, eu não sei porque eu tô passando por isso, mas eu confio em Ti, eu quero descansar em Ti. E Deus me permitiu ter uma noite de descanso aquela noite. Isso foi algo que me marcou muito, assim, também. Olha como Deus usa uma coisa, né, que é simples, né, se a gente for pensar, que é dormir. A gente às vezes procura tantas experiências sobrenaturais, quer ouvir Deus em tantas situações, né? E olha só, a gente passando às vezes por situações assim na vida que a gente entende
que o nosso respirar, o nosso sono, né? Tudo que a gente tem na vida, né? A vida, ela não é nossa, né? Então, é um milagre de Deus. É um milagre, é um milagre. E você falou da sua mãe, e aí eu quero te perguntar, de repente, a sua mãe, se tem alguém, mais alguém, assim, especial, que te ajudou mesmo a enfrentar esse momento difícil. A minha família foi a minha mãe e o meu pai. Na época que eu estava assim, bem no auge da doença, a minha irmã se mudou ali para nossa cidade com seu filho, que ela tinha um filho na época, e o marido dela. E foi assim, essencial, né? Foram o meu pilar. Então, acho que a minha família foi a base. É claro, além da minha família, a minha família de sangue, eu tive a família de fé, né? Os irmãos da igreja, todas as pessoas, assim, foram literalmente essenciais para eu passar por esse momento. Mas eu sempre destaco a minha mãe, porque foi a pessoa, assim, que teve ali, literalmente, em todos os momentos, né? Então, porque ela abriu mão de tudo que ela estava vivendo também, né? Ela estava fazendo faculdade. Ela teve que abrir mão do trabalho, de tudo, né? Para viver em prol de mim. Então, eu sempre destaco ela porque nós tivemos muitas experiências juntas, nós duas, né? Em alguns momentos no hospital, algumas noites, né? Então, a minha família, e destacando ela, foi o essencial, assim. Tainá, a gente tem que ir caminhando para o fim, né? A gente está aprendendo assim muito com você, tão jovem, com tantas experiências já complexas na sua vida. Você falou que a sua família foi sua base, sua família da fé, na igreja, a importância da igreja também como base. Você falou que não ia para muitos lugares, mas você tinha coragem de ir para a igreja, então provavelmente a igreja te dava essa segurança, né? Isso foi importante. São muitos aprendizados, eu tenho certeza que você aprendeu muitas lições na sua vida. Mas assim, olhando para trás, de 2013 para cá, você consegue pensar assim, numa grande lição que você aprendeu e que você carrega para sua vida? Desse tempo aí? Sim. Eu acho que a maior lição que eu aprendi foi a depender de Deus, né? A depender de Deus independente se eu tô passando por um momento bom, se eu tô passando por um momento ruim. E uma coisa que eu sempre falo, Ju, não espere em viver algo, não espere receber esse chacoalhão de Deus para reconhecer as coisas, sabe? Só voltando um pouquinho ali sobre gratidão. Eu era uma pessoa assim muito grata pela vida, né? Só que realmente, Ju, a gente aprende às vezes a dar valor para as pequenas coisas quando a gente perde elas, né? Então que a gente possa olhar para a vida. Eu aprendi a olhar para a vida assim com olhar de gratidão. Então que não seja preciso a gente passar por algo semelhante para ter um olhar de gratidão a Deus pela vida, pelas pequenas coisas, pequenos detalhes, que a gente possa depender de Deus, né, nos bons e nos maus momentos, buscar a força de Deus nos bons momentos também, para que quando chegar o dia mau, porque às vezes na vida do cristão também tem dias maus, o Senhor falou, né, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu e a gente também vai vencer. Então, que a gente possa buscar fortalecer a nossa fé no Senhor dia após dia, para que quando chegar o dia mau, nós possamos estar fortalecidos e continuar confiantes nele. Ai, lindo, maravilhoso. Tainá, olha, imagina assim que de repente tem alguém passando por uma situação muito parecida com a que você passou. De repente, até com a mesma retrocolite ulcerativa. É isso? Retrocolite ulcerativa. Isso. Às vezes até com o mesmo problema. Às vezes não, mas com algo muito parecido. Então, para a gente fechar o programa, eu queria que você pensasse nessa pessoa e deixasse uma mensagem que você acha que é importante para ela enfrentar esse momento na vida dela. Então, o que eu tenho para dizer para você é que eu sei, sendo parecido com a minha doença ou não, qualquer outro motivo,
Eu sei que não é fácil, né? Que às vezes a vida nos pega desprevenida, a gente nunca espera pelo dia mau, né? Apesar de saber que um dia ele vem, mas a gente nunca está preparado exatamente para viver esse momento. Mas o que eu tenho para dizer é que mantenha a sua fé em Deus, mantenha-se confiante nele, coloque toda a sua... Sabe aquele dia assim que é especial, que a gente se encontra frustrado? Então vai lá, entra no seu quarto, derrama a sua angústia diante dele. Eu tive muitas dessas experiências, sabe? De ter dias especiais assim que eu precisava trocar literalmente o meu fardo porque eu já não aguentava mais. Então troque dia após dia o seu fardo com Jesus, porque a caminhada pode não ser fácil, mas com ele é possível, né? E se você se permitir abrir os seus olhos e enxergar, há muitos tesouros em meio à dor. E a frase da Ju veio assim, realmente como... Eu achei muito, muito, muito especial essa frase, porque realmente há coisas muito preciosas no meio de espinhos, no meio de momentos tão ruins, né? Tão dolorosos. Há coisas preciosas que Deus pode fazer na nossa vida e através de nós. Então, que nós possamos nos permitir viver isso, né? Mesmo em meio à dor. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê força e que você nunca perca a fé nele. Nunca. Amém. Maravilhoso. Que bênção. Muito, muito bom ouvir suas palavras. Eu falei para você que ela era uma bonequinha e era um poço de fortaleza, né? É uma mulher jovem já, né? Com muita experiência de vida e com bastante lições. Tainá, muito, muito obrigada, gatinha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Por ter separado essa manhã, assim, que eu sei que a sua noite não foi fácil. Obrigada aí por estar aqui com a gente. Que Deus continue abençoando você. Patrick, feliz aniversário para ele, que eu sei que hoje é o aniversário dele. É aniversário. Né? Aquele cheirinho no Noah, que Deus continue multiplicando tudo isso em bênçãos na sua vida, tá? Sim. E só para a gente não perder o time, né? Que tal deixar os seus contatos para quem quiser te seguir, né? No teu canal do YouTube, nas tuas redes sociais. Deixa aí pra gente. Sim, o meu canal do YouTube é Tainá com 2N Batista. É só isso, Tainá Batista com 2N. E o meu Instagram é @Tai com TH, Tai B Nascimento. Aí. Certo. Nós vamos deixar para você também aqui na descrição do vídeo, tá? Os contatos da Tainá. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Eu espero que esse bate-papo tenha inspirado muita confiança em Deus e muita gratidão pela vida aí no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.